Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Em Apocalipse 21:6 diz: e declarou-me ainda: tudo está realizado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Pra mim és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui no templo, a Rua Leopoldo 71, e a você que está em sua residência, no seu trabalho, acompanhando pelo equipamento de celular. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos nesse momento com um propósito único, exclusivo. Não existe outro do que expressar o nosso amor, adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Sejam todos bem-vindos a esse culto e que Deus fale a cada coração. Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, e logo depois vamos ler a santa palavra de Deus. Eu peço a minha irmã Marta Simões que ore para nós nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens nos sustentado, Senhor Deus, tem nos guardado, nos livrado de
tantos males. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, louvar o seu nome e reconhecermos que não somos nada sem a sua mão, sem o seu auxílio, sem a sua companhia. Nós te agradecemos por tantas bênçãos e te pedimos, ó Pai, que tu venhas se agradar de tudo aquilo que preparamos hoje para te oferecer. Que a nossa vida venha estar e os nossos olhares venham estar voltados para ti, de onde vem o nosso socorro. Não permita, Senhor Deus, que em meio a tantas angústias o nosso coração venha desfalecer. Te pedimos, ó Pai, que tu derrames a cura, tu derrames o entendimento, Senhor Deus, na nossa nação, no mundo, para que as pessoas, Senhor Deus, sejam curadas do corpo, mas sejam curadas também da alma. Fica conosco. Muito obrigado por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos ler a palavra santa do Senhor e logo depois nós vamos continuar na presença do Senhor, louvando o bendito seja sempre o Cordeiro, não é? O texto sagrado está registrado nos livros de 1 Crônicas e Apocalipse. Vamos ler juntos? A uma só voz? Leamos. Agradeçam a Deus, o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Repitamos essa última expressão juntos: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Louvemos. Nós estarmos aqui, né, diante do nosso Rei, aquele que reina sobre a nossa vida, reina sobre as nossas emoções, o Deus que está presente aqui no nosso meio. Nós somos um grande povo que está espalhado em toda a terra para engrandecer, glorificar o nosso Rei, o Senhor Jesus. Louvemos com o cântico Reina em mim.
Amém. Podeis assentar, queridos. Nós estamos no mês de março e nas igrejas batistas em todo o Brasil, nesse mês de março, nós enfatizamos missões mundiais. É um ministério maravilhoso em que os batistas preparam e enviam para campos missionários em outros países, para pregar o Evangelho, aqueles que o Senhor tem chamado entre nós. E como está como estão os projetos? Não é? Você tem aí dentro do seu boletim, não é? Você tem aí alguns documentos importantes. Você tem aí alguns projetos para que você tome ciência deles. Leia com carinho, leia com atenção. E você tem também aí uma ficha, onde se você desejar, se sentir tocado pelo Espírito para sustentar, tiver condições, você se inscreva para ajudar a obra missionária. É o melhor investimento que você pode fazer. Sustentar esses homens e essas mulheres, que com suas famílias, deixaram seus parentes, suas cidades, seu país, e foram para lugares distantes, alguns lugares inclusive difíceis, onde o Evangelho é perseguido, onde podem ser presos para obedecer ao mandato do Senhor. Além de estar orando por eles, nós precisamos nos comprometer em sustentá-los financeiramente também. E se o Senhor tocar no seu coração, vá você também e divulgue para os demais irmãos. Você coopera com missões? Você precisa cooperar com missões. Esse é o chamado de Deus para toda a igreja. E dentro você encontra um envelope especial para você colocar a sua oferta dentro do seu boletim. Ok? Eu quero chamar agora a Letícia. É ela? Isso. Ela vai estar divulgando mais ainda esse momento para você. Fique atento. Boa noite, irmãos. Bom dia. Desculpa, bom dia. Nós vamos ter mais um momento missionário e hoje a gente vai enfatizar um pouco as barreiras que a gente tem nos campos invisíveis. A gente está muito acostumado a ouvir falar de missões e de perseguição no sentido de irmãos que são presos, né? Irmãos que não têm acesso à igreja, ficam em igrejas subterrâneas. Isso realmente acontece. Ainda há em muitos países extremos a perseguição dessa forma. Mas a gente queria salientar também um outro tipo de perseguição que tem acontecido em muitos países e a gente não enfatiza. Não sei se é porque a gente esquece ou porque a gente realmente está muito apático à realidade de outras igrejas, outros irmãos em Cristo. Mas hoje a gente vai exemplificar um pouquinho com esse painel que a gente fez. A frase que está aí, se não me engano, nós temos total liberdade em Cristo, eles não. Eu não sei o que vem à mente dos irmãos. Eu acho que, a princípio, vem essa perseguição onde há o físico, né? O físico da pessoa é afetado. Mas estes países aqui, então, a descrição dos nomes, também sofrem outros tipos de perseguição que eu não sei se os irmãos conhecem. A gente aqui tem total liberdade e, às vezes, a gente deixa isso passar despercebido. A gente pode ouvir música na nossa casa, às vezes tem, né, censura e horário e tudo mais, mas a gente pode ouvir música na nossa casa cristã, a gente pode orar com uma pessoa na rua, um amigo em Cristo, a gente pode abraçar, pode falar sobre Cristo. E, às vezes, isso é tão comum para a gente que a gente deixa de fazer, né, porque é o normal. A gente acha, nós brasileiros achamos que é normal a gente ter esse acesso e essa acessibilidade às outras pessoas também de falar de Cristo. E esses países são exemplos práticos de que isso não acontece, irmãos. Eu trouxe eles porque são lugares onde há perseguição velada, e são 2 testemunhos até que eu vou trazer para os irmãos bem rapidinho, de 2 situações que os nossos missionários vivem. Um deles é o missionário Luiz Cláudio Marteleto, de Missões Mundiais. Nós sustentamos ele lá no campo onde ele está, na Itália especificamente, onde a gente vai falar hoje. E ele sofre, sim, essa perseguição no sentido de, pode falar de Cristo? Pode ter igreja? Pode ter igreja, sim. Mas há barreiras políticas, há, sim, uma certa
imposição política que atrapalha com que o trabalho da igreja seja promovido. Isso muitas das vezes a gente não vê, porque nesses países não necessariamente tem um irmão tomando chicotada nas costas. E às vezes a gente acha que só precisa orar para quem é afligido, né, fisicamente. Então, hoje nós vamos enfatizar a barreira intelectual, aquela que muitas das vezes nós aqui brasileiros também vivemos. Porque a motivação, a preguiça, a falta de vontade, a falta de interesse são barreiras invisíveis que nós aqui brasileiros vivemos. E eu não sei do que os irmãos chamam isso, mas é uma apatia muito grande que a gente como igreja tem vivido, porque a gente não se lembra de orar pelos missionários. Eu digo por mim. Eu não vou nem pedir para algum irmão levantar aqui a mão, mas eu não oro todos os dias pelos missionários. Às vezes eu nem lembro que há irmãos fora do Brasil, brasileiros, do nosso contexto, às vezes amigos nossos. Nós temos o Jackson, que vai para o campo, né? É aqui no Brasil, mas ele vai para o campo mês que vem. Quantos irmãos sabem? Quantos irmãos sabem quem é o Jackson? Quantos irmãos já chegaram no Jackson para falar, eu estou orando por você? Está tudo bem para ir para o campo? Está preparado? Como você está se sentindo? Então, a gente deixa passar batido. E a gente, como igreja, não pode. Por isso que tem esses momentos missionários e essas campanhas, para que a gente se lembre e enfatize sempre na cabeça dos irmãos, na minha, na nossa, na equipe de missões, para que a gente não esqueça desses irmãos. 2 testemunhos que eu vou falar bem rapidinho, que está até no nosso conteúdo de missões para trabalhar esse mês, são de 2 histórias. Uma é da Paloma, ambos são nomes fictícios. A Paloma, ela casou com um italiano de 65 anos, e ela conheceu a igreja pelo PGM, pequenos grupos, né, de forma virtual, porque lá também está tudo parado por conta da pandemia. Então, ela teve acesso ao culto, gostou, procurou o nosso missionário Marteleta e falou, pastor, eu quero muito conhecer Jesus, porque só de ouvir falar dele, eu senti alguma coisa dentro de mim. E a gente sabe, irmãos, quando a gente se converte, quando a gente ouve falar da mensagem, a gente muda. Há uma alegria que vem, apesar de todas as dificuldades, a gente começa a se sentir diferente, e foi isso que a Paloma sentiu. E ela procurou o pastor para dizer isso. E o pastor prontamente falou, né, não, Paloma, vamos continuar assistindo, vem ver os cultos com a gente, é tal dia, tal hora. E aí ela virou e falou assim, eu não posso, porque meu marido não deixa. O meu marido viu nos históricos que eu acessei conteúdo religioso, e ele me proibiu de acessar qualquer rede social. Eu não tenho mais acesso ao computador, não tenho mais acesso ao telefone, ao celular. E Paloma, então, por uma barreira invisível, não pôde ter pleno acesso como nós ao Evangelho. Parece coisinha pouquinha, né, irmãos? Mas é porque a gente tem acesso o tempo todo. A gente não tem noção do que é a gente assistir um culto online, querer assistir de novo, e alguém proibir a gente. A gente nunca viveu isso. E graças a Deus por isso. Mas há irmãos que vivem. E há pessoas que sofrem essa perseguição velada dessa forma e não têm pleno acesso a Jesus como a gente tem. O segundo testemunho é de um irmão, de uma pessoa que estava num casamento onde esse pastor Marteleta também estava pregando na cerimônia, e daí ele virou e falou assim, pastor, eu vi o que o senhor falou na mensagem, achei muito legal, muito bonito. Meu pai, ele era um comunista, assim, extremo. E ele começou a ler a Bíblia todo dia, e eu comecei a achar estranho, porque ele começou a mudar as atitudes dele, né? Em várias coisas, dentro de casa, com os outros, as pessoas começaram a perceber essa mudança dele, e o pastor ficou muito feliz, falou, poxa vida, esse é o Evangelho, essas são as boas novas, é isso que ela produz no coração das pessoas, né? Quando Jesus entra na nossa vida. Você também podia fazer o mesmo, eu posso combinar com você, a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia junto. E ele virou e falou assim, eu não quero ter essa mesma experiência que o meu pai teve. Eu não quero que alguém entre na minha vida e mude tudo. O meu pai está totalmente irreconhecível. A gente está tendo atrito de relacionamento. Ele está uma pessoa totalmente diferente, ele acorda alegre, cantando, rindo o tempo todo. Eu não quero ter essa experiência. Estou contando esses 2 testemunhos por quê? Porque são dois extremos, né, de perseguições que a gente não vê. Uma é uma barreira externa de pessoas, autoridades, que impedem que alguém chegue até Cristo, mesmo que não seja de uma forma agressiva. E a outra é uma barreira pessoal, da própria pessoa, que não se permite ser transformada por Jesus. E nesse domingo, a gente está enfatizando isso para que a gente saia daqui incomodado e ore por esses 2 aspectos de perseguição. As barreiras não vêm só de fora, elas vêm também de dentro. E isso também vem para a gente agora como igreja brasileira, porque a preguiça é uma coisa que vem de dentro. A indisposição, a indiferença, o desinteresse pelas coisas que envolvem missões e a expansão do Evangelho são coisas que vêm de dentro. A gente não tem ninguém que impede a gente de ler alguma coisa, de fazer alguma coisa. Às vezes a gente mesmo é a nossa barreira para que a gente não leia a Bíblia, para que a gente não fale de Jesus para alguém. Isso precisa parar, irmãos. A gente está vivendo tempos muito difíceis,
onde a igreja está sendo também muito afligida, e não necessariamente pela doença, pelo Covid, mas sim por doenças emocionais, psicológicas e barreiras que a gente coloca na gente mesmo. Então, que a gente saia daqui com esse desafio de se mexer, de sair dessa área, dessa zona de conforto. Que a gente possa se lembrar que o reino precisa ser expandido. Há muitas pessoas entristecidas nesse período que a gente está vivendo. A igreja não pode fraquejar agora. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter a igreja aberta. A gente já passou por um momento dela fechar. Talvez ela feche de novo. Mas nesses lugares, às vezes, nem tem igreja física, estrutura. O pastor falou sobre isso. E, às vezes, a gente precisa se atentar que o ser cristão e ser igreja independe realmente do templo. Se a igreja fechar, a gente precisa continuar trabalhando. Porque são nesses lugares de perseguição que a gente tem mais resultado. É onde a gente mais ouve falar que a igreja está crescendo, que a igreja está expandindo. Como se eles não têm um templo? E como se a gente, né, com templo, com tanta estrutura, não consegue avançar como eles? Eu acho que a dificuldade não está na estrutura, no país, na política, está realmente no dia a dia e no fato da gente ser cristão no dia a dia, nas pequenas coisas. Se a igreja fechar, se isso aqui fechar, a gente precisa continuar. A gente precisa continuar espalhando o reino de Deus, orando por essas pessoas, esses irmãos. Talvez a gente nunca os conheça aqui na terra, a gente só vai se encontrar no céu, mas são pessoas que sofrem, irmãos. Sofrem porque não podem ter acesso a tudo que a gente tem. A gente acabou de cantar, a gente canta alegre, a gente ama louvar o Senhor, a tocar, a cantar, a ler a Bíblia. E tem muitos irmãos que nunca vão viver isso aqui na terra. Não dessa forma plena que a gente vive. Então, que a gente possa ter essa consciência e que a gente saia daqui hoje com esse desafio realmente de levantar, dar uma chacoalhada na gente enquanto igreja para que a gente se lembre que há pessoas que não têm esse acesso. Bom, a gente tem que apresentar o termômetro também, né? A gente, domingo passado, não apresentou o nosso termômetro missionário. Nós temos boas notícias e temos também um desafio, né? Que a campanha não acabou. A Letícia vai falar mais um pouco. Bom dia. Bom, irmãos, como a Letícia está falando para a gente tem esse desafio como cristãos, como batista. Toda essa história, esse testemunho que ela contou, nós somos responsáveis por isso, assim como ela estava falando. E maneiras que a gente tem de ajudar, uma delas, que a gente sempre fala aqui, é a questão de oferta, né? Porque para o trabalho lá continuar, para o trabalho acontecer, a gente precisa enviar, a gente precisa, além de enviar os missionários, que também está bem necessitado, né? Se sentir chamado, pode ir. A gente precisa das ofertas e, como ela falou, a gente já dá para ver ali, nós conseguimos evangelizar, né? Conseguimos alcançar um continente, que foi o que a gente atualizou na semana passada. E nessa semana, a gente não conseguiu ainda atingir nem metade de um segundo continente. Então, o nosso desafio dessa semana, o nosso desafio até o final da campanha, no caso, é a gente conseguir atingir o nosso alvo. Como igreja, a gente estipulou R$3.000. Então, cada continente ali representa parte do valor alcançado. Então, eu desafio os irmãos a fazer um alvo pessoal, a conversar de fato com Deus. Eu sei que tá difícil para todo mundo, né? A gente sabe disso. Mas o pouco que você puder ajudar, o pouco que você puder contribuir, somando com todos nós aqui, já vai atingir ali o mapa mundi, o termômetro mundi, né? E a gente vai conseguir alcançar. A gente também tem no boletim, aí dentro, se você abrir, a gente colocou algo a mais, né? A gente tem um informativo com relação a alguns projetos missionários da Junta de Missões Mundiais. Tem bem resumido. Tem muito mais no site, se você quiser ver. E a gente colocou também a ficha do PAN. Eu vou pedir para a Lei explicar um pouquinho melhor como preencher, mas basicamente o PAN é o Programa de Adoção Missionária, que é, além desse momento aqui de campanha, a gente pode contribuir e ajudar ao longo do ano. Então, isso. Se os irmãos forem adotar um missionário ou um projeto, tem a fichinha aí que vocês receberam, tem informações como CPF, telefone, endereço. Se os irmãos forem adotar, preencham todas as informações. CPF, pode colocar o CPF, endereço, é rua, é número, é bairro, o mais completo possível, irmãos, porque essa fichinha, não sei quantos sabem, mas ela vai lá para a Junta de Missões Mundiais, para a Central de Atendimento do PAN, onde outros irmãos, como eu, recolhemos essa fichinha, a gente digita essa fichinha, digitaliza na mão. Então, os irmãos que têm uma letra um pouco diferente, podem pedir ajuda para outros irmãos, para que a gente consiga compreender quando chegar lá na central de atendimento, senão a gente não consegue preencher a ficha, tá?
Se for adotar, preenche bonitinho, especifica o valor direitinho, assinala no lugar certo, qual continente você quer o valor, se é mensal, se é uma oferta única, tem tudo aí direitinho. Só os irmãos darem um pouquinho de atenção em preencher. Essa fichinha vai para a junta, a gente cadastra a ficha dos irmãos e daí gera o boleto, envia o boleto, faz a melhor forma dos irmãos recolherem a oferta. Todo mundo recebeu, temos outros projetos também, mas a gente enfatizou esses. Irmãos, a oferta, mas eu não tenho R$30, R$30 é o mínimo? Não é o mínimo. Se o irmão quiser dar R$5, o irmão bota R$5. Se o irmão puder dar R$2 todo mês, bota R$2 todo mês. A gente vai gerar um boleto de R$2, o irmão vai pagar o boleto de R$2 para a oferta missionária. Então, acho que R$1 por mês, todo mundo tem. Então, se cada um aqui adotar um missionário, R$5 por mês, um missionário, a gente já vai ter uma igreja cheia de missionários que enviam pessoas, né? Missionários sustentadores. Então, assim, realmente, a gente não tem desculpa, né? Só a gente realmente querer. Junta com outro irmão, uma pessoa, a família toda adota um missionário. Tem várias formas da gente conseguir fazer essa mobilização. Então, só relembrando, para finalizar, no boletim também a gente está com os envelopes para essa campanha específica. Então, se você ainda não ofertou e deseja ofertar, pode colocar no envelope que está no boletim. Ah, não achei o envelope, estou sem, ou o pessoal que está em casa, só escrever, anotar lá, oferta junto de Missões Mundiais, o pessoal enviar a oferta e, quando enviar o comprovante, direcionar para a campanha e está tudo certo. Então, conto com a ajuda dos irmãos, não só ofertando, como a Letícia falou também, orando por esses missionários e que a gente possa se comprometer com isso como cristãos mesmo, porque é o nosso dever. Vamos ler o nosso tema e a divisa? Vou pedir para o Dani, por favor, e a Mari colocar ali. Já está ali o tema, no caso? Vamos ler junto? O nosso tema? 1, 2, 3 e... Viva o poder de transformar... Calma aí, gente, um pouquinho mais forte a gente consegue, com força. A gente pode até gritar, a gente tem essa liberdade. Então, bora lá que a gente consegue. 1, 2, você de casa também, gente, pode gritar. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Viva o poder de transformar. A nossa divisa... Vamos lá. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Obrigada. Nós vamos cantar agora o hino oficial, né? O cântico da campanha de missões mundiais deste ano. Enquanto estivermos cantando, você que se preparou para esse momento, terá vir à frente, colocar ali, ó, ali dentro, os seus dízimos e as suas ofertas, consagrando-as ao Senhor. Ok? Fiquemos de pé e vamos louvar ao Senhor.
consagrando vidas e bens ao Senhor, eu quero apresentar as vidas que estão completando mais um ano de existência na Terra, né? Hoje, irmã Auridete, Eunício Dias da Silva, José Pereira, Samanta dos Santos. Dia 23, Josilane Ferreira de Souza, Leopoldina Jesus, Maria do Livramento. Dia 25, Luana Ferreira. Dia 26, Antônio Luiz de Melo Rezende. Dia 26, Paulo Roberto Abreu. Dia 27, Ana Maria Costa e Lígia Maria Moraes da Fonseca. E aniversário de casamento, Lília dos Santos, dia 24, com José Ormon, 37 anos de casados, bodas de Aventurina. E dia 25, Raquel de Lima Tavares e Jorge Rodolfo Soares Neto, 9 anos, boda de cerâmica. Se você está aqui presente, eu peço que você venha à frente. Há algum aniversariante ou casal aqui presente? Venha à frente, você estará representando todos esses aniversariantes, né? Irmão Eunício está presente? Parece que eu vi irmão Eunício. Isso, irmão Eunício. Dá um espaçamento aí um pouquinho entre vocês dois. Isso, estamos em pandemia, não esqueçam. Irmão Eunício. Chega aqui, irmão Eunício. Chega aqui, ó. Aqui, ó. No centro. O irmão Eunício. Aqui, irmão Eunício. Aqui, isso. Bem no centro aqui. Isso. Olhe lá para a igreja. Olhe para o rosto do irmão Eunício. Irmão Eunício, o irmão pode... Isso. Está distante. Vocês sabem quantos aninhos o irmão Eunício está fazendo? Hoje, 87. A alegria dele de estar na igreja nessa manhã, junto com os irmãos aqui no templo. Eu o recebi ali quando ele chegou. 87. Guardado e protegido pelo Senhor. Sabe com quantos aninhos ele entrou nessa igreja, trazido pelos seus pais? 10 aninhos. 10. Tem 77 anos de piba. Vamos aplaudi-lo bem gostosamente. Parabéns, irmão Eunício, pelo seu aniversário, pela sua fidelidade a Cristo. E juntamente com o meu Eunício, eu quero parabenizar todos os demais que estão aniversariando. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é o Deus, está acima de todas as coisas, o soberano, o único, o verdadeiro, aquele que conduz as nossas vidas. Cada dia da nossa existência, Senhor, está em tuas mãos. Nós queremos te agradecer por essas vidas que um dia foram transformadas pelo Senhor e que aqui estão para louvá-lo e para adorá-lo, Senhor. Pai, receba a nossa adoração, receba em cheiro suave as ofertas que foram dedicadas ao Senhor para o sustento da tua obra, Senhor. E peço que o Senhor multiplique os anos daqueles que estão aniversariando e que sejam anos abençoados na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor tem sustentado, cada dia que completa mais um ano de existência. Te agradecemos pelos casais, que o Senhor continue dando harmonia e paz nos lares e que eles vivam para a tua glória, Senhor. Muito obrigado. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, nós vamos refletir na palavra de Deus. O tema do ano, o tema deste ano é uma igreja relevante em tempos de angústia. Sabe, irmãos, cada um faz uma leitura desse momento. E a leitura desse momento que eu estou fazendo, já venho refletindo sobre isso, não é de hoje. É aquilo que aconteceu com Jonas. Deus mandou Jonas cumprir uma missão em Nínive. E por causa de ideologia política, de ódio,
ele se negou a cumprir a missão de Deus. E quis fugir da presença de Deus. Sabiam disso? E ele foi parar, sabe aonde? No ventre de um grande peixe. No ventre de um grande peixe. 3 dias e 3 noites para refletir, para pensar, ter uma chance de se arrepender. Foi isso que aconteceu. Ele se arrependeu e o peixe o devolveu à praia e ele foi cumprir a missão. E lá ele ficou surpreendido pelo avivamento que o Espírito de Deus fez. Que o Espírito de Deus fez. E uma nação foi salva. Avivamento vem depois de arrependimento. Deus não pergunta se você vai gostar ou não vai gostar, se é confortável ou não é confortável. Ele manda. E você só tem que dizer: sim, Senhor, meu Pai. É isso. E quando eu vejo, nesses dias de tanto conforto, de tanto avanço tecnológico, de tantas opções de lazer, de entretenimento, e as pessoas estão esquecendo que ela tem uma missão. A Igreja de Cristo tem uma missão nesse mundo, que é viver o poder de transformar. E às vezes Deus tem que colocar a gente no ventre de um peixe. Eu acho que, no meu modo de ver, é o que está acontecendo. Nós, Igreja de Cristo, estamos sendo chamados ao arrependimento. E eu creio que fruto desse arrependimento e do retorno à intercessão e à palavra, nós seremos instrumentos, como Jonas foi, de um grande avivamento, de muitas vidas que vão entrar pela igreja buscando esse Jesus. Porque sem Jesus há um vazio na alma, não tem como preencher. Então, nesses dias de angústia, eu quero refletir com você sobre como enfrentarmos essa angústia. Como enfrentar essa angústia? O artista, inspirado na palavra de Deus, ele coloca aí uma figura de um homem, como se fosse a figura de Cristo, no modo dele imaginar, né? E o Senhor estava buscando o Pai em oração, no momento de grande angústia, O Senhor Jesus passou por angústias. E eu quero te convidar, não é, a refletir sobre isso. Se o Senhor Jesus passou por angústia, enfrentou angústia, nós temos que aprender com Ele como enfrentar momentos de angústia. Ele é o nosso mestre. É com Ele que temos que aprender. Certo? Então eu quero te convidar a me acompanhar na leitura do texto sagrado. E esse texto ele se encontra em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. E você vai poder me acompanhar. Do 36 ao 50. Lerei para os irmãos esse momento em que o Senhor, depois que terminou a última ceia, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Então, depois da ceia, com os 11, por que com os 11, hein? Porque Judas já tinha saído para entregar a Jesus, não é? Judas começou a Páscoa, mas não terminou a ceia. Saiu no meio e foi entregar Jesus.
Mas depois que terminaram a ceia, cantando um hino, diz o texto, louvor, cantando um hino, eles foram para o Monte das Oliveiras. E chegaram no Monte das Oliveiras, num jardim chamado de Getsemane. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que é uma expressão que tem a ver com prensar azeitonas para formar azeite. Prensa, o lugar da prensa. Getsemane, e naquele lugar da prensa, Jesus foi prensado ali. Recebeu uma grande pressão. Getsemane. E ele foi com os 11 e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou mais além orar. Vou orar. Jesus gostava muito de falar com seu pai. Qual é o filho que não gosta de falar com o pai, né? E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, Pedro, Tiago e João formavam um grupo dentro do grupo dos discípulos mais íntimo do Senhor Jesus Cristo. Havia uma aproximação maior, amigos mais íntimos. Então ficaram 8, onde eles começaram, chegaram no jardim, no início, e mais 3, Pedro, Tiago e João, continuaram com Jesus mais à frente. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus triste e angustiado. Você sabia disso? E às vezes nós ficamos julgando as pessoas, porque elas estão deprimidas, em angústia, triste. Você não é crente, tem que estar sorrindo. Eu já ouvi de uma pessoa num culto fúnebre dizer: por que vocês estão chorando? Olha só. Um crente antigo, na hora que se dá a palavra para um culto que eu estava presente, eu falei: gente, por que nós estamos chorando? Porque nós perdemos alguém que nós amamos. Pessoas esquecem disso. Nós não somos robôs. E Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele estava triste, angustiado, muito, muito. Não era pouco não, muito. Então Jesus vai e diz, para quem que ele diz? Para aqueles 3 que fazem parte do grupo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. O que Jesus diz para aquele grupo? Não foi para os outros 8 não, hein? Tem coisas que você se abre com pessoas mais íntimas. Não é para estar abrindo para todo mundo não. Então ele abre o seu coração e diz assim para Pedro, Tiago e João: olha, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou seja, orem comigo, junto comigo. Jesus estava precisando de um conforto dos amigos. Vocês acreditam nisso? Jesus, homem, precisando que alguém chorasse com ele. Ficai aqui, junto de mim, orem por mim. Aí Jesus se afasta um pouquinho mais à frente, prostrou-se sobre o seu rosto, que é uma atitude que não era comum naquela cultura. Os judeus, quando oravam a Deus, de pé, afinal de contas somos filhos de Abraão, oravam de pé. Mas Jesus, eu acho que a partir daí os cristãos começaram exatamente a valorizar o dobrar-se, o ajoelhar-se, o prostrar-se, não é? E Jesus então se prostra e começa a orar, dizendo: meu Pai, coisa gostosa, não é? Que saudade que eu tenho do meu pai, quando eu podia falar com ele: meu pai, posso mais? Ele já se foi. Muito gostoso ter um pai
no qual você pode ir para o colo dele e falar: papaizinho, Abba, pai. Meu pai, eu estou sofrendo muito. Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, que é uma expressão que significa um juízo, a ira de Deus. Eu não quero tomar esse cálice da sua ira. E Deus se ira contra o pecado. E o Senhor Jesus sabia que ele teria que tomar o cálice dessa ira, que representa o pecado de todos nós. Os meus pecados, de Osíris, de cada um aqui. A ira de Deus contra o pecado iria atingir seu próprio filho. Se possível, não é que Deus não fosse possível, não tivesse poder. Deus tem poder. Todo poder. Esse se possível é no sentido moral. Será que é possível? Não é possível. Porque Deus ama o ser humano. Se Ele ama o ser humano, Ele tem um compromisso moral. Porque o amor nos faz nos comprometer moralmente. Você já imaginou? Um casal que se ame? Tem cabimento traição? Traição? Alguém precisa dizer: olha, você não pode trair não, hein? Será que tem cabimento? Porque o amor leva a nós, nos leva a um compromisso moral. Deus se comprometeu com Abraão, quando Abraão creu nele. De ti, Abraão, vai vir aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Lá no jardim do Éden, antes de Abraão, Deus já tinha dito: olha, da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Porque eu sei os planos que eu tenho para a humanidade. Plano de salvação, de bênção. Eu tenho um compromisso moral pelo meu amor. Se for possível. Porque eu vou sofrer muito com esse peso da sua ira. Queridos, não é pela cruz. Irmãos, vários, milhares foram martirizados. Nos primeiros 3 séculos da história da igreja, quantos irmãos igual a nós foram pendurados em cruzes, e alguns até como chama de fogo, queimados, outros de cabeça para baixo, e não negaram a Cristo. E eram jogados outros no Coliseu Romano para serem comidos pelos leões. E alguns historiadores revelam que a expressão facial de alegria, de paz desses mártires era impressionante. Alguns iam cantando louvores. Se eu e você, que sou pecador, pelo poder de Deus, não nego a cruz e morro para não negar Jesus. Jesus está com medinho, ele está com medo da cruz. Não é nada disso. Ele vai sofrer muito na cruz? Vai, é uma dor terrível. É a pior das dores, é a dor da crucificação. Não existe tortura maior, porque entende de dor na medicina. Não existe. A dor moral de ser comparado a um criminoso, ou amaldiçoado. Mas não é essa a dor maior. É de receber o cálice da ira do seu pai sobre ele, que é um santo, que nunca pecou. E por causa disso, o seu pai teria que se afastar dele. No momento do derramamento desse cálice, Deus se afasta de Cristo. E Cristo exclama com grande voz: Pai, por que me abandonaste? Você tem que receber o cálice da ira de Deus. E Deus não pode estar junto do pecado. Você está cheio do pecado, do Osíris, do João, do José, da Maria, do Antônio, da Lúcia. Você está cheio. Você está carregando sobre si toda a ira que eu tenho. Deus se irou contra o pecado. Amaldiçoou este mundo.
E essa ira é concentrada no seu Filho, que pagou o preço dos nossos pecados. E diante dessa angústia, ele estava ali naquele jardim da prensa, por mim e por você, que está aqui hoje, que está no seu lar. Eu fico admirado como tem pessoas sem noção. Eu chamo de SNT, sem noção total. Se dizem crentes, mesmo de igreja, que gostam de passear de mãos dadas com o pecado, abraçado com o pecado. Contrariando a palavra de Deus, porque não tem noção de como Jesus sofreu. E acha que não tem nada a ver. Está tudo bem, não, todo mundo faz, isso é normal, isso é antigamente, você é fundamentalista, hein? Já descobri, fundamentalista, atrasista, não é progressista, não tem noção de como custou para o Senhor pagar o preço dos nossos pecados. Se coloca ali, ele estava sofrendo por você. E quando você vai nos textos paralelos de Marcos, de Lucas e de João, você vê que a angústia de Jesus era tão grande, que pequenos vasos micro, que ficam em volta das glândulas sudoríferas, que produzem o nosso suor, se arrebentaram, se misturaram com suor. E o suor de Cristo começou a pingar sangue. Na medicina é raríssimo esse fenômeno, raríssimo. É até um nome esquisito que a gente não está acostumado a falar, porque não somos da área. Tal de hematidrose. Raríssimo. Isso para acontecer, o ser humano tem que estar diante de grande pressão. E cada gota de sangue do Senhor ali foi por minha causa também. Tem uma gota dele ali que é por sua causa também. Porque ele te amou tanto que recebeu toda a ira de Deus naquele cálice. Próximo, Daniel. E voltando para os seus discípulos, sabe o que aconteceu quando ele terminou aquele momento? Achou-os adormecidos, estavam cansados. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos, podemos cair. E indo segunda vez, fez a mesma coisa. Orou a segunda vez, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar, ele já percebeu que não podia passar. A primeira é: se for possível, não é? Ele já percebeu, não é possível. Se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade, não a minha, a tua. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. Segunda vez. Muito sono, muito cansaço, natureza fraca, carnal. Porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Prosseguindo, Daniel. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora vocês podem dormir, repousem, repousai, eis que é chegada a hora, está chegando a hora, é agora, e o Filho do Homem, Filho do Homem, uma expressão que mostra a humanidade de Cristo, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Judas vinha, né? E ele viu. Eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12,
E com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ou seja, um grupo grande de soldados para prender Jesus, como que ele fosse um criminoso perigosíssimo, né? Os líderes religiosos, irmãos, os líderes religiosos estavam incomodados com a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus destruía o establishment, ou seja, destruía aquela cúpula que dominava o povo por meio da religião. E o que o traía tinha lhes dado um sinal. Ou seja, os soldados não sabiam bem quem era Jesus. Quem é daquele Judas? Calma, aquele que o abraçar, o que eu beijar, um abraço afetuoso e um beijo, é isso que significa a expressão no original. O que eu beijar é esse. É um beijo de quem tinha intimidade, um beijo de quem era amigo, não um beijo assim, referente, não. Era um beijo de um abraço. O que eu beijar é esse. Prendei-o. Judas, hein? Que viu Jesus fazer tanta coisa, que caminhou com Jesus, mas que tinha o seu coração dominado pelo dinheiro, pelo poder político, achava que Jesus já seria o grande imperador, né? O rei messiânico, ele seria naturalmente um dos ministros. Interesse meramente humano e político, se decepcionou com Jesus e trocou Jesus, e traiu Jesus. E Judas chegou perto e disse assim: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, observe a resposta de Jesus: amigo. Irmãos, eu acho que isso quebra qualquer um, não quebra? Você imaginaria que Jesus ia responder assim? Sabendo que Judas o ia trair? Sabendo que Judas saiu da ceia para entregá-lo? Amigo, a que vieste? Amigo, nós caminhamos juntos tantos anos, comemos juntos, e você vem fazer esse papel de me trair, de entregar o filho do homem? O que você veio fazer? Que isso, Judas? Meu amigo! Jesus demonstrou todo o seu amor para Judas. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Sabe, queridos, em outros textos paralelos, João conta que quando os soldados chegaram e perguntaram: quem é Jesus? Quem é? Quem é o Senhor? É o Senhor mesmo? Quem é o Senhor? E Jesus diz assim, eles perguntam: quem é o Jesus aí? O Nazareno? Os soldados. E Jesus diz assim: olha, sou eu. E quando Jesus fala sou eu, sabe o que acontece? Eles caem, recuam e caem pelo poder de Deus. Jesus, demonstrando o seu poder, a sua divindade, faz com que todos os soldados caíssem no chão. Sabe o que isso significa? Que Jesus não foi preso, ele se permitiu ser preso, ele se entregou. Porque era o plano do Pai. Sabe, queridos, eu gostaria que você refletisse nesse episódio de Jesus em alguns pontos. Por favor, pode passar. Como enfrentar a angústia? Seguindo os passos de Jesus. Qual é o primeiro passo? Por favor. Acho que está faltando mais um toque. Comunhão. Mas é outro antes. É isso aí, comunhão. O primeiro passo é comunhão. Jesus nos ensina como é importante enfrentar a angústia
tendo alguém junto de nós. Não é verdade? Alguém com quem nós possamos abrir o nosso coração, levando consigo Pedro, Tiago e João. O texto em 1 João 1, 6, 7, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, se andamos na luz, como Jesus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, amados, a comunhão é uma marca da igreja de Cristo. Se você está na luz e não tem prazer na comunhão, você está doente. Você não está na luz. Você está com a sua comunhão com Deus interrompida. Porque a nossa comunhão com Deus nos faz andar na luz e nós passamos a gostar da comunhão com os nossos irmãos. Comunhão com Deus, sadia, verdadeira, iluminada, nos leva a ter comunhão uns com os outros. Se você é um membro da igreja e que não gosta de ficar junto de irmão, nem dividir seus problemas, não tem nenhum irmão, Pedro, Tiago e João, não tem, nenhuma irmã, né, com quem você possa abrir seu coração. Você não conseguiu formar um grupo mais íntimo de fé para orar com você. Tem alguma coisa errada com você. Quem se isola, querido, foge da sabedoria. Provérbio de Salomão. Quem se isola, foge da sabedoria. Se afasta da sabedoria. Pessoas isoladas. Comunhão. Busca a comunhão. Momentos de angústia, precisamos ter pessoas com as quais possamos abrir nosso coração, chorar com elas. Ela vai nos ouvir e não nos julgar. E vai nos abençoar. Segundo ponto que nós aprendemos com Jesus, qual é? Oração. Não é, queridos? Oração. Como você vai ter angústia sem se prostrar diante de Deus? E indo um pouco mais adiante, prostrou-se, buscou o Senhor. Diz em Jeremias 29, 11, 13, o profeta usado por Deus estava dizendo àquele povo que eles iam ser disciplinados na Babilônia, iam passar 70 anos na Babilônia, mas aquela disciplina de Deus ia ter um fim. Era necessário. Mas o profeta traz uma palavra de esperança, não só uma palavra de juízo, mas uma palavra de esperança para aquele povo. E ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sabe, Deus tem planos para mim e para você, para o seu povo. Mesmo que estejamos passando por momentos de angústia, Deus tem plano para você. Não se deixe ser aprisionado por esse momento de angústia, momento de Babilônia. Eu tenho planos para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E às vezes temos que passar por momentos assim, de jardim do Getsemane, de prensa. E Deus às vezes nos dá uma prensada. E nós temos que nos quebrantar, nos ajoelhar em todo o nosso coração e clamar a Ele: Senhor, protege a minha vida, dos meus queridos, do meu filho, da minha filha, do meu neto.
dos meus irmãos, da minha igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós em meio a essa angústia que estamos passando. Eu sei que isso vai passar, porque os planos que o Senhor tem para conosco são planos de bênção para os seus filhos. Esses são os planos de Deus. Para vencer e enfrentar a angústia, é fundamental uma vida de relacionamento, de intimidade, de oração com o Pai. Pai, fale com Ele, ore a Ele. Se você não gosta de orar, tem alguma coisa errada com você. Se você acha culto de oração muito monótono, você quer um culto mais agitado, tem alguma coisa errada com você. A oração é a marca do filho que gosta de estar no colo do pai, conversando com ele, colocando diante dele as suas dificuldades. Terceiro ponto, para nós enfrentarmos a angústia, a submissão. O Senhor se submeteu ao Pai, não se submeteu? Não seja feita a minha vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se vocês obedecerem, em João 15:10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Assim como eu obedeço ao meu Pai, permaneço nos mandamentos do meu Pai, vocês têm que obedecer aos meus mandamentos. E o Senhor diz para a sua igreja: faça discípulos, igreja, faça discípulos. Prega o evangelho ao mundo todo, igreja. Viva o poder transformador do Espírito Santo, igreja. Viva, não é um espírito de covardia. Vamos passar 1 ano sem pregar o evangelho. Será que 2 anos trancados, em casa, sem pregar, sem fazer discípulos, porque eu estou com medo desse vírus? Uma coisa é tentar a Deus não. Aquele que acha, não vou ficar doente, abusa. Eu estou vendo que há pessoas que esquecem e começam a ficar meio relaxado com distanciamento. Cuidado. Outra coisa é covardia. Eu não posso te obedecer, Senhor, infelizmente eu não posso, porque o vírus não deixa. É? Sabe, querido, eu fico admirado, porque os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde estão lá na frente, arriscando suas vidas, muitos já morreram. Aí eu vou ficar trancado em casa, por quê? Não, porque eu não sou médico. Você não trata das pessoas? Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está em crise espiritual, pastor, você não é uma atividade essencial, não é? Não é! Uma vida vale mais que o mundo todo. Se um crente morrer, ele vai para o céu. Queridos, esse Getsemane está prensando a gente, está fazendo a gente repensar muita coisa. Submissão. Você não vai conseguir vencer o Getsemane se você não se submeter. E por fim, enfrentando a angústia, o amor, fundamental. Amigo, eu te amo, Judas, você é meu amigo. Como é que você foi capaz de fazer isso?
Como é que você reagiria se alguém lhe traísse, se alguém falasse mal de você, se alguém trabalhasse por baixo dos panos para te derrubar na tua empresa, em qualquer lugar? Como é que você reagiria, até na igreja, como líderes, recebendo críticas, às vezes injustas, de pessoas que querem dividir, fazer grupinho? Como é que você reagiria? Na mesma moeda? É assim? É assim? Vamos aprender com Jesus? Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? É o que estava na lei de Moisés. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que foi dito. Mas eu lhes digo, amem. Meu Deus. Oh, meu Pai. Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. São pessoas difíceis. São pessoas problemáticas. Olhem para elas com misericórdia. Elas não são assim porque querem. Vai ver a origem delas. A formação lá na infância, no lar. Você sabe como foi a dificuldade dos pais dela para criá-la? As frustrações que ela tem na vida. Os traumas que essa criancinha recebeu, até se tornar esse homem, esse jovem, esse adulto, essa mulher que é hoje, difícil, problemático, só ver defeito dos outros, que quer aparecer, que precisa de uma autoestima carente, precisa de elogios. Você sabe, ela não é assim porque quer. Ame, o amor faz as pessoas se transformar, traz cura. Estenda a mão para ela, mesmo que ela não estenda para você, o problema é dela. Dê bom dia a ela, mesmo que ela não responda, o problema é dela. Ame o seu inimigo. E nós estamos num momento de prensa e com mágoa no coração, porque eu não gosto de fulano. Gente, estão todo mundo na mesma prensa. Essa pandemia está prensando todo mundo. Não entre no Getsemane, não entre no Getsemane sem um coração que ame até os seus inimigos. Essa é a lição que eu queria trazer para vocês, de Jesus para nós. Eu quero resumir, só para relembrar vocês. Jesus nos ensina como vencer, enfrentar a angústia. Primeiramente, comunhão. Valorize o seu irmão, valorize a sua irmã, valorize a sua igreja, tenha comunhão. Segundo, com oração. Busque o Senhor constantemente, seja um homem, uma mulher, um jovem de oração. Ensine os seus filhinhos, suas criancinhas dele pequenininho, a se ajoelharem e a orar a Deus com você. Faça o seu culto doméstico. Oração. Próximo, submissão. Leia a palavra e diga, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Eu quero ser um instrumento do Senhor, para a glória do Senhor. E por fim, amor. Enche-me o meu coração, Senhor, enche o meu coração do teu amor. Enche, Senhor, do teu amor, para que eu possa amar a todos, independentemente se gostam ou não gostam de mim. Isso não tem a mínima importância. O amor não tem nada a ver com o que a pessoa é ou deixa de ser. O amor é algo que sai de dentro do nosso coração para suprir necessidade dos outros, e nos alegramos só em suprir, independente se a pessoa vai reconhecer, não vai reconhecer, tem nada disso. Isso é amor. Isso é um amor que vem de Deus. É um amor que você se sacrifica pelo outro. Isso é amor ágape. É o amor de Jesus no Getsemane, suor de sangue. Cada gotinha daquele sangue tem pecados do Osíris, tem pecados seus. Que Deus nos abençoe. E eu quero agora convidar você a celebrar esse amor e relembrar o sacrifício do Senhor Jesus por nós, participando da ceia do Senhor. Quero convidar meus irmãos diáconos, as minhas irmãs diaconisas, a virem à frente. Esse é um momento de relembrar o sacrifício do Senhor Jesus por nós.
Há um cântico muito lindo, Ele vem para te salvar. Lindo, lindo esse cântico. Nosso ministro vai nos dirigir. Se prepare para a ceia do Senhor, cantando, Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o seu Senhor, quando clama teu nome. E Ele então virá. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te
Queridos, Ele vem para nos salvar. E eu quero compartilhar com você, antes de vocês receberem os elementos, o que a palavra de Deus diz sobre esse momento. O apóstolo Paulo estava doutrinando a igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja que tinha dificuldades. Havia grupos dentro da igreja, havia pessoas que se consideravam mais importantes que outras. E participavam da ceia normalmente. E ele diz assim para a igreja, chamando a atenção da igreja, dizendo qual era o verdadeiro significado da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então havia naquela igreja pessoas que participavam na maior cara de pau, vivendo no pecado, sem comunhão com seus irmãos. Ele chama atenção: examine-se o homem a si mesmo. Isso é muito sério. Então coma do pão e beba do cálice. É o momento de se autoexaminar, de liberar perdão, de pedir perdão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem discernir que a igreja é corpo, não tem ninguém superior a ninguém, queridos, sem discernir isso, come e bebe para a sua própria condenação. É um SNT, sem noção total. Acha que um pedacinho de pão e um suco de uva vai transformar a vida, uma energia positiva, vai ficar cheio de bênção. Isso é misticismo, irmão. Você participa assim, participa para a sua própria condenação. Um pedacinho de pão e um suco de uva é para relembrar, é símbolo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, já morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. A palavra diz que nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Com Deus não se brinca, nem se zomba, né, irmãos? Se eu me digo um cristão e estou de braços dados com o pecado, e entre para a ceia do Senhor, indignamente, você está brincando com coisa séria. Não se brinca. Você não liberou perdão para um irmão, para uma irmã, para um parente, para um querido, está com mágoa no coração e quer receber perdão de Deus. Entendeu? Eu acho interessantíssimo isso. Agora é momento de autoexame para você liberar perdão, pedir perdão, renovar seu pacto com o Senhor e agradecer porque Ele sofreu por você. E diga: Senhor, conte comigo, eu vou te louvar até o último dia da minha vida. Isso é ceia. Eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui comigo, participando dessa ceia. Isso é ceia. É isso que agrada a Deus. E em breve o Senhor vai voltar e vamos ter junto uma ceia com vinho novo, junto do Senhor. Então recebam agora com esse espírito, por favor. Diáconos, diaconisas, podem, por favor, distribuir.
sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Sua graça me alcançou. Nós não somos merecedores, mas Ele nos amou tanto que deu o Filho dele por nós. Por favor, irmã Cleo, nós vamos orar, assim como Jesus fez. Vamos agradecer a Deus pelo pão. Você deve pegar aí o seu cálice, não é? Em cima do cálice tem uma tampinha. Você abre ali dentro, tem o pãozinho, não é? Um pedacinho de pão. Okay? Tem que apertar aí para ligar. Tem que apertar. Não, é aqui, ó. Isso. Ok? Então você tem aí o pão, não é? Ok? Você pode pegar já o pão. Assim como fez o Senhor Jesus. Nós vamos agradecer a Deus pelo seu sacrifício por nós, o seu corpo que foi pendurado na cruz por nós. Vamos orar, irmã Cleonice, por favor. Pai querido e amado, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade, Pai, pelo teu amor leal. Agradecemos por estarmos vivendo esse dia, podermos estar na tua casa de oração, podemos estar te adorando aqui, Pai, tanto no presencial quanto online. Pai, teus filhos te adoram, Senhor, te buscam, e nós consagramos, Pai, a nossa igreja, Pai, a ti, nossos irmãos agora em comunhão, agradecendo o corpo de Cristo que é dado em favor de nós. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Então nós agradecemos, Pai, por tanta bondade, Pai, por estarmos aqui, porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem confortado a muitos, tem curado a muitos, e nós queremos te render graças porque podemos viver esse tempo de pandemia, Senhor, em oração, em submissão e ganhando almas para ti, Senhor. Tira-nos, Pai, da prisão. São 2 anos de prisão, Senhor, que nós possamos sair, Pai, da caverna e ganhar almas para ti, Pai, porque se nós morrermos, nós somos teus filhos, temos o capacete da salvação e a tua igreja avança. Então nós te agradecemos, Pai, pelo teu corpo que é dado por nós, em teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, queridos, comamos todos juntos do pão. De forma semelhante, o Senhor agradeceu pelo cálice. Vamos fazê-lo agora com o pastor Onésimo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos pela sua infinita misericórdia, porque por meio do sangue de Jesus Cristo, nossos pecados foram perdoados. Fomos alcançados pela sua infinita graça. Isso causou em nós uma transformação. Portanto, o sangue de Jesus Cristo, quando nós, neste momento, estamos participando dessa ceia, estamos reafirmando que por meio de Jesus Cristo nós fazemos parte desse pacto. Muito obrigado pela salvação que nos deu. É o que nós agradecemos. Amém. Amém. Queridos, agora você, se ainda não fez, abra o seu cálicezinho, tira essa tampinha de metal que tem aí, não é?
Conseguiu abrir? Todos abriram? Amém? Agora sim, como uma só família no Senhor Jesus Cristo, tomemos todos do cálice. Estamos chegando ao final desse culto, foi tão bom. Obrigado, diáconos, diaconisas. Foi tão bom estarmos juntos. Antes da oração final, eu quero relembrar os irmãos que permaneçam atentos, que permaneçam responsáveis. Estamos em meio a uma grande pandemia. No boletim estão os avisos. Se você quer fazer parte da igreja, a turma de novos membros, é só ligar para mim, o telefone está aí. Hoje às 4 horas teremos mais uma aula, a terceira aula. Próximo domingo teremos a assembleia. Está tudo aí no boletim. Bem, queridos? E nós vamos orar. E depois da oração, eu peço que você fique sentadinho, ouvindo o encerramento instrumental pelos nossos músicos. Quero agradecer vocês, queridos jovens, dedicados ao Senhor, não é? Chamados para o ministério do Senhor. Vocês têm sido bênçãos aqui nos nossos cultos. Nós vamos ouvi-lo, o instrumental, você ora, agradece e vai saindo. Sejam breves, evite o contato próximo. Tá bom, queridos? Deus dê uma semana abençoada a todos. Vamos orar? Ficamos de pé. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse domingo, dia 21 de março de 2021. Estamos chegando ao final do terceiro trimestre do ano. Estamos entrando na última semana, Senhor, deste trimestre. Continuamos em luta, continuamos atentos, continuamos, Senhor, te buscando, para que o Senhor nos dê entendimento dos seus propósitos para esse momento que estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude a sermos submissos à tua palavra em dias tão difíceis. Nos dê capacidade, inteligência, para usarmos essa tecnologia, para espalharmos a tua palavra, Senhor. Senhor, esteja abençoando os cientistas, os médicos, para que novos medicamentos possam nos ajudar a combater esse mal, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando essas vacinas, Senhor. Que as pessoas sejam vacinadas. Que o Senhor proteja dos efeitos colaterais, Senhor. Principalmente os mais idosos, Pai. Que nós tenhamos uma diminuição nessa curva de contaminação, Senhor. Mas, Senhor, que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade. O teu propósito soberano para tudo. Nada acontece sem que o Senhor permita que ocorra. Nos ajude como igreja a sermos uma igreja que agrade o seu coração. Que nesse momento de angústia sejamos uma igreja relevante para abençoar vidas que estão em angústia, em depressão, em desespero. Que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, Pai. Proteja-nos e guarda-nos com a tua graciosa paz. Protege-nos. Que a tua paz nunca saia do nosso coração, Senhor. Mesmo nesses momentos de angústia, Senhor. E agora, ó meu Deus, que o teu amor, Pai, e a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o consolo, o conforto, e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam com esta amada igreja aqui no Andaraí e com todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo, sobre a face da terra espalhadas, desde agora e para sempre. Amém. Por favor, se assentem, orem e saiam brevemente.